Capítulo 38. Carta de Isaac. Gutamenter, manquetcele, maltsigale. Queria lhe escrever na minha língua. É penoso demais para mim exprimir de uma maneira estudada o que sinto por você. Parece que lhe estou mentindo quando digo coisas que preciso traduzir primeiro. Elas não saem nuas do coração como eu quereria, nuas e espontâneas como nasceram. Deformam-se e envelhecem ao passar pela gramática e pelo dicionário. Até esses doces nomes que eu lhe digo em princípio, que são palavras de amor na minha gente, talvez lhe parecessem ridículos se eu os traduzisse aqui. Minha querida, minha gatinha, minha ovelhinha. Por que você foi embora? Eu nunca o consenti, e a verdade é que você nunca me pediu. Quem lhe deu o direito de me abandonar? Estudo pouco e mal. Sou um pobre judeu infeliz, de capa surrada, cigarro apagado à mão, passando quase todas as tardes sentado melancolicamente a um banco de jardim. Penso na menina distante que chegou aqui de improviso, deixou que eu a amasse nas noites frias da praia, na minha menina que o mar me deu e que depois carregou. Pobre judeu. Entro no café. Saio logo porque nada há mais lá dentro. Nem há mais nada nos livros, nem nada mais nos meus discos. Vou às vezes ao arpoador e sento no lugar em que nos sentávamos. Mas tudo é feroz e solitário ali. O mar, a noite, as rochas. A saudade de você me pesando por dentro é dura, insolúvel, imóvel como uma pedra. Como viverá você aí longe de mim? Como terá feito a viagem? Suas cartas não dizem nada. Espero que não tenha consentido em ouvir as sandices sentimentais de algum oficial de bordo, encostada à murada, suspirando e olhando o céu ou a espuma na esteira do navio. Prefiro 1000 vezes que tenha ficado enjoada no camarote. Aqui todos falam irritantemente o seu nome. É intolerável tanta gente a conhecer, tanta gente se sentir com direito à sua amizade, às suas lembranças. O major, principalmente. Outro dia me disse que você lhe faria lembrar Joana d'Arc. Quem sabe por quê? Lembra-se dos versos de Villon? Jeanne la Bonne Lorraine? Um dia nós lemos juntos na biblioteca. Por falar em versos, mando-lhe hoje um pequeno volume de André Sper. Pobre e como eu, pequeno e solitário, cheio de secretas tristezas. E ao me despedir, digo-lhe como se ele diz às crianças, num poema que eu lhe peço leia logo. Il y a trop de baisers, pas donné entre nous. Pós-escrito. Meus negócios com a Inspetoria de Imigração vão cada dia piores. Você sabe que entrei no país com passaporte de turista, que já está esgotado, mas que tenho conseguido ir prorrogando. Tudo depende agora da revalidação do diploma, aos exames a prestar, o que sempre me causou horror. Não sei o que faço. Tenho medo de ser obrigado a ir embora. Pós-escrito número 2. Onde estão? Para onde foram as mulheres deste mundo? Já não enxergo mais nenhuma. Capítulo 39. Maria José rezava o seu exercício predileto, as meditações sobre a paixão. De momento em momento, tomava o crucifixo nas mãos e beijava uma das chagas da imagem. O Cristo era de gesso, encarnado em cores violentas, com grandes lágrimas de sangue salpicando-lhe o corpo, cachos dourados e olheiras de um roxo de flor. Não parecia um morto, no meio de tantas cores. Porém, Maria José o via morto, via a tragédia e chorava e batia no peito. Será possível que ela se comova realmente, sofra realmente, só na evocação mental, quase literária, daquele drama longínquo? Que é piedade? Que é caridade? Que é amor do próximo? Que é que nos dói na dor alheia? Qual a impressão que verdadeiramente nos causam os sofrimentos dos outros? Por mim, penso que eles só têm importância para nós quando assumem aspecto direto, imediato, físico, quando se vêem. Diante da ferida aberta de um desgraçado, qualquer coisa, o estômago talvez, revolve-se dentro de mim.
A gente ressente o mal físico do outro, sofre com ele. Porém, mesmo isso precisa ser muito brutal, muito visível para impressionar profundamente. A fome dos outros é sempre, em princípio, uma ideia abstrata. E as ideias abstratas atingem a inteligência, mas dificilmente abalam o coração. É preciso que a gente veja a fome, que a gente sinta a fome. Por que Maria José chora? De onde tira ela dores para essas lágrimas? Da morte de Deus, ressuscitado em glória tão depressa, e tudo isso há 2000 anos? Só o que nos faz sofrer tem realmente valor de mal para nós, porque na realidade só eu tenho importância para mim mesma, só nós valemos para nós mesmos. Só compreendemos o sofrimento dos outros, só compreendemos com carne quando somos feridos um pouco por ele. Afinal de contas, que é o mal? Que é o bem? Que é o amor do próximo? Esperei que Maria José acabasse a longa reza e procurei lhe dar parte das minhas impressões. Ela abanou a cabeça desanimada. Bem que o Aloísio dizia que você é uma força elementar, como uma pedra, como um bicho. Para que pensar nisso? Que é que você pode entender de alma de Deus? Por que é que se atira nos braços dos homens, sem remorsos e sem medo? Eu já lhe contara algumas coisas mais da minha amizade com Isaac. Por isso é que você aprova os desatinos de Jandira. Não tem noção do bem e do mal. E quem? E ela? Quem lhe mostra o bem e o mal? Que sabia ela disso, principalmente do mal? Pobrezinha, que só tinha feito neste mundo magoar os joelhos rezando, cansar a voz ensinando. É o que você pensa. Nós trazemos o mal no coração, Guta. A gente instintivamente deseja o mal. E além disso, tudo em redor de nós é tão sujo. Nem sei o que seria de mim se não fosse a religião me contendo. Parece que me perdia, que me atirava para o pecado como uma louca. Tenho desejo e medo de tudo. Fiquei olhando para Maria José. Por que traçava ela esses limites? Como os conhecia tão bem? Eu, de mim, não sabia mais o que seria um bom ou um mau pensamento. As recordações de Isaac, por exemplo, seriam pecado, talvez, para Maria José. A mim, enternecia-me só o lembrar a nossa felicidade tão curta. E não conseguiria nunca considerar um mau pensamento a lembrança de Isaac. Quando penso em meu pai e na vida que ele leva, perco as horas de sono. Tenho vontade de largar tudo, de me arriscar e experimentar essa vida. Desafiar o mundo como ele, me afundar, me acabar. Às vezes tenho medo de mim. Como será o prazer? Como será essa outra vida, Guta? E eu bem sei que todo prazer é um pecado. E eu já não tinha esses sonhos. Conhecer o quê? Homens se debatendo? Não. Já sonho com isso. Talvez eu ainda queira viver certas horas. Para o mais, já gastei minhas curiosidades todas, desiludi-me depressa. O prazer, e penso logo nas mãos suadas e quentes de Raul no pequeno automóvel aflito, derrapando na lama, cavando desnorteado um caminho enquanto tinha medo e queria fugir. E Raul é um daqueles que representam o mundo, esse mundo que seduz e apavora Maria José com suas diabólicas e proibidas atrações. Tem a sua lenda de mulheres transviadas, a vida aventurosa e boêmia, o lustre das telas e das cores, a figura de artista franzina e romântica. E para mim, depois que o vi tão perto, ele recorda apenas aquela fala trêmula, o pomo de Adão agitado, a narina vibrando, um pequeno corpo magro, faminto e suplicante, miserável. Como era humilde implorando, como era ingênuo no seu furor desprezível e pequenino. Maria José ficara imóvel, entregue a mudas divagações. Afinal, suspirou energicamente. Tornou a ajoelhar, pôs a cabeça entre as mãos e se ligou de novo ao outro mundo. Da minha cama, calada também,
Perdi-me a contemplá-lo. Só 1 metro de soalho nos separava. Criadas juntas, vivendo juntas, identificadas nas mesmas afeições. Entretanto, éramos como 2 mulheres de nações diferentes e língua estranha. Nem isso, porque de nações diferentes e língua estranha éramos Isaac e eu, e nos entendíamos. É verdade, porém, que eu a amava. Estendi a mão, encontrei a pera, fechei a luz. Dormi depressa, sem achar pecados em que pensar. Acordei mais tarde. Assustei-me com um vulto inclinado junto à cama de Maria José. Era ela que ainda rezava. Punia-se naturalmente pelos gozos terríveis que seu coração desejava, pelos maus desejos que teimava em alimentar. Como se eles existissem, Maria José. Como se as coisas ruins não fossem apenas ruins, sem poesia nem beleza. Mesmo o grande pecado, o do seu pai, será realmente pecado? Você o olha como um réprobo e chora e reza por ele. Ele vive como pode. Por que o julga? Quem sabe neste mundo onde estão os culpados? Quem sabe mesmo se há culpados? E, no entanto, ela acha direito à desigualdade, à miséria, à doença. Não se revoltou quando foi comigo à Santa Casa e viu os doentes apodrecendo pelas camas, cheirando mal, de barriga inchada, mãos esqueléticas, pele verde de mortos. Maria José acha direito a carrocinha de cachorros. Acha direito Dona Júlia dar bolos na molequinha que leva as marmitas. Afinal de contas, quem ensinou a ela o que é mal? Mal será aquilo que damos a impressão de estar errado? Por exemplo, a carrocinha de cachorros, como eu já disse. As histórias de guerra. Os rapazes bonitos e jovens que morrem estripados pelas baionetas, que se despedaçam debaixo da metralha. Outro dia vi num jornal de cinema o bombardeio de uma cidade chinesa. A máquina focalizou um recanto de rua, ao pé de uma porta. Caiu uma bomba, o povo corria, e só se viam pernas em movimento, pernas enlouquecidas, fugindo. Sentado num batente, um pequenino abandonado gritava. O povo passava, ninguém o ouvia. Ele uivava de pavor, metia as mãozinhas na boca, tornava a gritar, girando a cabeça e os olhos para todos os lados, para a gente que corria sem o ver. Tinha a cabeça ferida, talvez não soubesse andar ainda, e o seu pequenino coração devia naquele instante concentrar todo o terror do mundo. Sozinho no meio das bombas, dos destroços, sem mãe, sem ninguém, esquecido. Pobre chinesinho, abria dramaticamente os braços tentando agarrar as pernas que corriam. Quem o terá socorrido? Não o fotógrafo carregado com a máquina entretido a colher outras vistas. Quem, afinal, terá parado junto dele, compadecido da sua cabecinha ferida, do seu cego desespero de filhote abandonado? Capítulo 40. Em casa de Glória, lembrávamos as amigas perdidas. Falávamos em Violeta, aquela que se perdeu, e as outras foram surgindo. Vovó Aurinívia tinha a fala rouca e apagada. Era doce e paciente como uma velhinha. Foi ser irmã, dizem até que está tísica. Aurinha, cabelo cacheado, espinhas no rosto, caprichosa, romântica, imaginação desenfreada. Só conversava em coisas estranhas e inacessíveis. A legião estrangeira, o araquiri, os conventos dos Alpes no meio das naves eternas, os leprosos da Idade Média. Também foi ser freira. Que outra coisa senão o divino lhe poderia dar os seus mundos impossíveis? Recebeu o hábito na casa-mãe em Paris e de lá foi para uma missão na Indochina. Talvez realizasse o seu sonho. Creio, porém, que já está desiludida, lavando e catequizando os chinesinhos sujos e obstinados. Ou talvez sonhe agora outras coisas. A Ásia deve ser fértil em miragens. Marília tão lenta, feia e boa, com a sua aparência de calma segurança e interiormente cheia de grandes ternuras e impulsos apaixonados. Casou por amor, mal saída do colégio, com um rapazinho de bigode e costeletas,
galã juvenil do Grêmio Teatral do bairro. Morreu de tifo 2 meses depois de dar à luz a uma filhinha. Fui vê-la na casa de saúde. Morria e não dava para isso. Agarrava-se às mãos do marido, perguntando, já com a fala atrapalhada pela morte: Walter, engomaram o seu terno branco? O viúvo casou outra vez, com uma moça bonita e magra, de cabelo platinado. A guria é feia e triste, igual a Marília, e herdou o seu coração apaixonado. Adora a madrasta, que se desespera por fazê-la mais bonita. Põe-lhe grandes laços vermelhos no cabelo, vestidinhos bordados, alpercatas rendadas. Encontrei-as na rua outro dia. A madrasta caminhava depressa, numa rajada de perfume. A pequena trotava atrás, deslumbrada e ofegante, sem despegar a vista da loura figura que a arrastava. E nos seus olhinhos ternos parecia-me ver a mesma expressão dos olhos da mãe, morrendo. Conversávamos essas coisas no quarto de Glória. Eu embalava o filhinho dela e a doce respiração da criança me aquecia o peito. Só de olhá-lo, de o ninar assim nos meus braços, sentia-me calma e feliz, cheia de esperança e carinho, esquecida de todas as minhas mágoas, como numa antecipação de consolo. Como cheirava bom, como era macio e cor-de-rosa, mais bonito do que uma flor, do que uma fruta, do que as coisas mais bonitas e ingênuas. Glória simulava escutar Maria José, mas não tirava os olhos de mim e do filho. Talvez tivesse ciúme daquela sensação de felicidade que a presença do pequeno me dava. Ou talvez, como nos velhos tempos do namorado, quisesse repartir comigo o peso excessivo de ternura que a abafava. De repente o pequenino acordou. Pôs a gritar furioso, como se eu tivesse espinhos no colo, ou se minhas mãos lhe fizessem mal. Era a hora dele. Glória abriu o kimono e estendeu-me os braços. Entreguei-lhe o menino com o coração apertado, sentindo uma vontade absurda de chorar, como se eu lhe estivesse estragando todas as minhas esperanças, a minha felicidade e o meu consolo. Capítulo 41. Adoeci. Tive febre, delírio, dores terríveis. É Dona Júlia quem me trata, quem me põe o saco de gelo sobre o ventre, quem me dá um chá amargo e fumegante, quem me troca a roupa de cama de vez em quando. Creio que compreendeu tudo. Por isso não chamou o médico. Por isso afastou Maria José do quarto e se instalou ao meu lado, silenciosa, vigilante. No dia das grandes dores, quando eu me agarrava nos seus braços, desvairada e gemia e pedia a morte, ela me dizia tristemente: minha filhinha, o que é que você andou fazendo? Mas foi a sua única recriminação. Nunca mais me perguntou nada, nem fez censuras. Às vezes fica parada me olhando, mas quando vê que eu notei, e também a fito, vira a cabeça para o outro lado, disfarça, enxuga silenciosamente os olhos na manga do casaco. Uma noite eu chorava, num desconsolo medonho, a cabeça enterrada no travesseiro, os soluços me sacudindo toda. Dona Júlia entrou no quarto, aproximou-se mansamente da cama. Longo tempo me alisou a cabeça sem dizer nada. Por fim murmurou: pobrezinha, você não é culpada de não ter mãe. Maria José, que talvez suspeite também de alguma coisa, parece fugir de mim. Chega da rua, entra rapidamente no quarto, põe-me a mão na testa ou me dá um beijo ligeiro, alega uma novena na Sé ou uma aula de catecismo e vai embora. Creio que tem medo de uma explicação entre nós, medo das terríveis coisas que ela prefere ignorar. O mundo é tão sujo e triste, para que saber de tudo? Pobre da Guta, meu Deus do céu, quando é que ficará boa? Que seja logo e se converta e crie juízo. Minha Nossa Senhora, por que não aguarda melhor? Tinha eu alguma intenção secreta quando me deixei arrastar por Maria José ao parque de diversões? Desde a véspera me sentia doente, com dores vagas aqui e ali, uma tontura, um mal-estar que eu não sabia bem de onde vinha.
mas não disse nada. Fui com ela. Pintei-me violentamente. Disfarcei com tinta a cor arroxeada das olheiras, as faces descoradas e mórbidas. A roda gigante girava lentamente. Fazia um medo tão grande. Parava lá no alto. A cadeirinha ficava balançando como um fruto no espaço. Eu senti uma vertigem. Parecia-me que ia cair dali. E o susto era tão grande que me doía nas entranhas. Depois rodopiei loucamente no chicote. Abalroei com furor nos pequenos automóveis da autopista. A cada pancada sentia qualquer coisa me fazer mal lá dentro, uma coisa pesada e penetrante. Devia parar, queria erguer a voz para pedir que parassem, mas não ousava. Deixava-me ir, ficando, entregava meu destino que me quisera trazer até ali. Maria José parecia uma criança, cabelo ao vento, rindo, gritando meu nome. O chicote tangenciava o bar numa das curvas. Ao passar ali, ouvi um bêbado indignado gritando: "Isso é um crime!" Encolhi-me assustado na cadeira. Crime? Se fosse um crime, Maria José me chamaria assim tão inocente, tão alegre? E eu continuava a ir, rodava mais, ria com ela, deixava-me arrastar loucamente, fechando apenas os olhos a um choque mais brusco que me abalava toda. Certos momentos despertava, queria saltar, salvar-me, fugir dali. Mas pensava logo que eu não fazia nada, não agia, deixava-me apenas levar pela vontade dos outros. Não era crime. E o bêbado já foi embora, gesticulando violentamente entre dois alemães abrutalhados que o arrastavam para fora. Foi-se embora para sempre o pobre pequenino. Quem sabe não teria os mesmos olhos azuis de Isaac. Nem mesmo chegou a ter olhos, coitadinho. Vou para o sertão, para casa. Já vai querendo ser noite. O trem corre por entre massas confusas que eu não reconheço, onde entrevejo casas, árvores, talvez a sombra dos serrotes gigantescos. Sinto-me cada vez mais triste, doente só. No lugar junto ao meu, viaja uma senhora jovem, gorda e ruidosa, com uma criança no colo. Defronte vai o marido, com o filho maior ao lado. Eu procuro fugir da intimidade invasora deles. Engolfo-me na janela, na paisagem engolida pelo crepúsculo. O casal fala, combina coisas, às vezes se disputa baixinho. A moça fica olhando longamente as minhas mãos pálidas e emagrecidas, com o pequeno anel de mamãe escorrendo o dedo abaixo, o meu rosto descorado e tristonho, o meu todo cansado e doentio. O ar pesado do trem sufoca e cheira mal. Os pequenos agora choram e se aninham contra a mãe. A cabeça me dói, o coração me dói, tudo dói. Penso em Isaac. Quanto mar e terra e gente viva entre nós! Parece que ainda vejo as suas mãos, ainda ouço o seu riso, a sua fala estranha e grave. Que fará ele longe de mim, na sua terra tão distante, enquanto o trem se afunda sertão adentro? Cada segundo são mais alguns metros de trilho que se avançam, e é mais uma probabilidade que eu perco de o rever. Para quem tocará ele os seus discos? Na minha bolsa guardo as suas 4 cartas. Como são mortas agora, inexpressivas e vazias. De que servem palavras escritas? Valem menos do que qualquer palavra dita, do que todas as queridas palavras que o vento do mar carregou. Que me adianta guardar cartas antigas? Não posso prender os beijos que ele me deu. O trem penetra no sertão, na noite, na fuga. E eu vou com ele, vou dentro dele, sou parte dele. E Isaac está longe, tão longe que eu não posso imaginar bem onde é, sem pensar em confusas perspectivas de escalas e cartas geográficas. Tão longe que, para me figurar essa distância, nenhuma imagem familiar me basta, e preciso pensar em números. Agora, cada um voltou ao seu meio, cada um se reintegra na sua paisagem e se perde do outro mais completamente. E houve momentos em que ele observava tão próximo, o seu rosto tão junto do meu, que eu nem o enxergava mais, como se ele já fizesse parte de mim mesma.
Houve um momento em que tudo nos parecia comum, igual e principalmente imutável. Parecia que tínhamos atravessado tudo, mares, distância, pátria, idioma, para aquele encontro fatal e definitivo, guiados por um destino escondido e seguro que preparara a nossa reunião. Tudo parecia realizado e completo, e ele não queria pensar no futuro. Eu não ousava. E afinal de contas fora só um momento. E esse momento passou. Cada um voltou a ser o que era dantes, e nunca mais de certo nos veremos. O trem vai atrasado e vagaroso. A noite fechou de todo, melancólica e cinzenta, como a caatinga, donde ela sobe. Fujo do meu lugar, atravesso o corredor, chego à plataforma